Oi, gente, estamos de volta no meu canal e hoje nós vamos falar sobre autorização de residência em Portugal. Você, imigrante que está chegando em Portugal ou que já esteja em Portugal e queira solicitar essa documentação, então você vai saber os custos, como solicitar, a documentação necessária e a validação desse documento, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, clicar aí no sinozinho dizendo que gostou, para que você fique por dentro de todas as informações, todas as novidades que eu venha colocar aqui no canal para os imigrantes brasileiros e brasileiras que estão pensando que já estejam aqui em Portugal, que estejam querendo vir para trabalhar, enfim. Então eu vou estar informando, dando algumas dicas, algumas informações importantes, de acordo com os sites oficiais do país e também com as minhas vivências e experiências, ok? Então vamos lá. Com autorização de residência, você pode morar legalmente em Portugal e viajar para toda a Europa. Olha a importância deste documento. Então, a autorização de residência ou simplesmente AR é o principal documento de identificação dos imigrantes que moram em Portugal, sejam brasileiros ou qualquer outra nacionalidade que não seja europeia. Esse documento, para os brasileiros, é como se fosse o nosso RG, ele substitui o nosso RG. Então, é de extrema importância e necessidade que possamos andar com ele sempre, porque caso haja uma fiscalização de rotina em algum lugar que você, brasileiro ou brasileira, esteja, né, você tem que apresentar essa documentação, ok? Onde você pode solicitar? No CEF. O que é o CEF? É o site de serviço estrangeiros e fronteiras. Você pode ser atendido presencialmente, né, no CEF, ou alguns serviços, por conta da pandemia, estão sendo realizados online, tá? Através do site, diretamente do site. Porém, é interessante que você leia pegue mais informações no site, apesar de muitas vezes encontrarmos ele um pouco desatualizado, mas lá é o site oficial, né, no que se refere toda a vida do estrangeiro, do imigrante que esteja chegando em Portugal. Então é interessante que você faça essas leituras lá, ok? Caso algum português ou portuguesa esteja ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo, que queira acrescentar alguma informação importante, relatar algo sobre, então você pode deixar aí uma mensagem, tá bom? Não esqueça que nós devemos apresentar esse documento sempre válido, né? E agora nós vamos saber como tirar essa autorização de residência em Portugal. Atenção, só lembrando que a autorização de residência ela deve ser solicitada no CEF antes do visto de residência se vencer. O visto de residência é um documento. A autorização de residência é outro documento, tá? O visto, ele pode ser de várias formas. A autorização de residência também. Quais são os tipos de autorização de residência? Existem dois tipos.
autorização de residência temporária para os estrangeiros recém-chegados no país. E autorização de residência permanente, que é o que a gente quer muito, né? Para os estrangeiros que vivem legalmente em Portugal por pelo menos 5 anos, tá? Até completar os 5 anos, você terá a autorização de residência temporário. O permanente só é a partir dos 5 anos. Tá? Mas as leis sempre estão mudando, sempre tem alguma novidade, principalmente agora recente que saiu uma nova lei que facilita, né, desburocratiza a vinda dos brasileiros que queiram trabalhar em Portugal. Então aí fica a dica. Existe algumas subdivisões com relação a essa documentação, tá? No que se refere à autorização de residência para estudantes, autorização de residência para fins de trabalho, para fins de investimento e autorização de residência para imigrantes empreendedores, tá? Cada um com as suas peculiaridades e importância, né? Então você vai aí decidir e ver qual opção você se enquadra melhor. No site do CEF você encontra todas essas categorias que eu acabei de relatar, ok? Porém, atenção, nem todas as autorizações de residência em Portugal permite você trabalhar, tá? Então é interessante que você veja qual a sua e os pormenores que você terá aí com relação à autorização de residência em que você se enquadra. Quanto ao custo, qual o valor desse documento? Esses valores eles estão sempre sendo atualizados no site do CEF, mas varia a partir de 30 euros a mais de 5.000 euros, tá? Dependendo aí do seu caso, qual o tipo de autorização de residência que você irá se enquadrar, tá? A boa notícia para os brasileiros e os demais países demais países da língua portuguesa que tem uma isenção aí desses valores, tá? Então você paga apenas uma taxa, né, que varia aí a partir de 50 euros mais ou menos. As taxas que estão lá na tabela no site do CEF não se refere aos países, aos imigrantes dos países da língua portuguesa, né? No caso, os brasileiros pagam só uma taxa bem acessível. Diferença entre vistos e autorização de residência, tá? O que é que eu sugiro aqui? A gente sabe que em muitos casos o imigrante vai para os países, entra nos países como turista e depois já com a intenção de ficar, e aí depois tem problemas, né? Eu não sugiro que você faça isto, tá? Antes de você sair do Brasil, já chegue em Portugal com visto de residência, no caso temporário, né? Seja você um candidato para uma vaga de emprego, ou seja você empreendedor que pretende colocar uma empresa no país. Então você já saia com a documentação já para entrar no país já com esse visto, ok? Então a VFS Global é uma empresa terceirizada pela Embaixada e Consulados Portugueses. Essa empresa ela tem autorização de fazer
essa documentação, né? Agilizar essa documentação para você, junto ao consulado, tá? E aí você entra no país, no caso Portugal, com visto que vai permitir sua entrada e moradia no país de forma legal, ok? Que é importante você fazer isso. A autorização de residência, ela deve ser solicitada posteriormente à sua chegada em Portugal. Ela vai permitir que você permaneça vivendo legalmente no país, ok? Você, quando chegar no país, você irá realizar a troca do documento, do visto para autorização de residência, tá? E aí vai depender de onde você se enquadra melhor, de acordo com a lista que eu já passei, dos tipos de autorização de residência. Quem pode pedir autorização de residência? Todos os cidadãos estrangeiros que vivem legalmente em Portugal, tá? Pode solicitar esse documento. Ou seja, estrangeiros, portadores de visto de residência válido, né? Solicitado de preferência ainda no Brasil, cônjuges e dependentes de cidadãos europeus por meio da autorização de residência para a família de europeu nacional de estado terceiro, e cônjuges e dependentes de portadores de visto por meio de reagrupamento familiar, tá? Depois que você estiver totalmente legalizado no país também, que você tenha filhos ou esposa ou esposo no Brasil que queira fazer essa imigração também para Portugal, você pode pedir o reagrupamento familiar, tá bom? No site do CEF também tem informações lá falando do reagrupamento. Quais são os documentos necessários? Primeiro você vai entrar no site do CEF e vai preencher o formulário, né? Tem que ter esse formulário preenchido, tem que ter o passaporte válido, tem que ter o visto de residência válido, tem que ter 2 fotos, né? Suas, em algumas unidades do CEF, essa foto é tirada na hora, tá bom? Tem que ter o comprovante de morada, ou seja, seu comprovante de residência. Tem que ter o comprovante de subsídios, mostrando que você tem como viver no país, né? No caso for o contrato de trabalho. Se for alguma documentação de abertura de empresa, você leva esse comprovante, enfim. O termo de responsabilidade, no caso, para estudantes, né? Quem vai se responsabilizar por ele no país. O comprovante apostilado em cartório de grau de parentesco. Geralmente solicitado no caso de reagrupamento familiar, tá? Então, quais são os documentos necessários para fazer esse processo? O formulário do CEF, que você vai entrar no site do CEF, preencher o formulário, o passaporte válido, o visto de residência válido, 2 fotos suas, né, claro, comprovante de morada, comprovante de meio de subsistência, termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade normalmente é usado para os estudantes, tá? E o comprovante apostilado em cartório do grau de parentesco, no caso de reagrupamento familiar. O NIF, que é o nosso CPF no Brasil, tá? Em Portugal chama-se NIF. Esse NIF, você, se não tirou, você vai ter que tirar esse documento, né? Que ele pode ser permanente ou não. Tem como você tirar o permanente somente para você abrir uma conta bancária, por exemplo. Porém, não é indicado porque só vai servir para este fim. Então, o NIF, o NIS, que é o número de inscrição de segurança social para fins trabalhistas, tá? Seguro-saúde ou número de utente do Sistema Nacional de Saúde, tá bom? A identificação.
e o atestado de antecedentes criminais. Essa documentação demora a sair? Normalmente não, né? Porém, com a pandemia, tá um pouco mais lento, porque tem que fazer o agendamento, às vezes o agendamento tem que ser presencial, inclusive para tirar o NIF está sendo presencial, tá? É em torno de 90 dias, chegando aí até um pouco mais, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a validade da autorização de residência, tá? A validade da autorização de residência passou a ser de 2 para 3 anos para a renovação, tá? A temporária. A permanente, você vai fazer essa atualização e essa validação de 5 em 5 anos, tá? Assim como qualquer documento que tenha validade também no Brasil tem que ser renovado, então essa renovação da autorização de residência também é renovada a cada 5 anos. Mas caso haja algumas mudanças nos seus dados de titularidade, por exemplo, se é solteiro, passa para casado, enfim, você também pode fazer essa atualização, tá certo? Para ficar tudo ok, você não ter nenhum problema. Caso você chegue em Portugal com visto de turista, né, que para brasileiros não precisa desse visto, você entre como turista e por algum motivo queira permanecer no país, né, você poderá fazer a manifestação depois de você procurar, o ideal que você procure um emprego, né, que você tenha um contrato de trabalho, e após você ter o contrato de trabalho em mãos, você pode manifestar interesse de permanência no CEF, tá? Depois que você fizer essa manifestação de interesse de permanecer no país e que seja aprovada pelo CEF, você pode solicitar autorização de residência, né? E ficar no país legalmente, tá bom? Para renovar a autorização de residência em Portugal, existem 2 maneiras. Você pode fazer isso online e a renovação pelo site do CEF, ou a renovação presencial, com atendimento no balcão do CEF. O modelo online, você vai conseguir fazer online as seguintes categorias: autorização de residência para fins de estudo superior, autorização de residência para o trabalho subordinado ou independente, também a docência altamente qualificada ou cultural, autorização de residência ou dispensa de visto, né, no caso dos brasileiros não precisa de visto, e autorização de residência a abrigo de regime excepcional, que aí são também talvez não lhe compete, né, aos brasileiros, né, no caso aí excepcionais de acordo com o que você esteja pleiteando, né, com o objetivo. Para fazer a renovação online, você vai fazer o seu registro no CEF, né, o login no CEF, vai clicar em renovação automática com o seu e-mail, os seus dados tudo bem direitinho, vai autenticar, né, clicar em autenticar e submeter ao pedido. E aí é só você aguardar chegar na sua residência alguma informação, ou no seu e-mail, tá? Alguma informação sobre essa solicitação. Quanto custa? Né? Para os brasileiros, aquela taxa que eu já havia mencionado anteriormente, que vai a partir de 50 euros, tá? Mas lá no CEF, como eu falei, tem uma tabela para cada item, tem um valor específico, tá? Se dê uma olhadinha no site do CEF. Então, sempre é bom você estar olhando, lendo o que é que o CEF está informando
às vezes está um pouco desatualizado, mas é interessante que você leia lá no site do CEF, porque é o site oficial do país, onde você vai encontrar muitas informações com relação à sua permanência no país, ok? É possível solicitar a autorização de residência em Portugal ainda no Brasil? Não. A autorização de residência só pode ser quando você está residindo no país, tá bom? Porém, existem vários tipos de vistos em Portugal. Cada um deles possui um pré-requisito, né? Inclusive, eu já falei aí anteriormente. O ideal é verificar qual deles vai lhe aplicar e quais seus objetivos e permanência no país, tá bom? Gente, então é isso. Quero deixar aqui o meu muito obrigado por você ouvir este vídeo, essa mensagem, essas informações até aqui. Se inscreva no meu canal, procure mais informações, porque tem vários vídeos falando sobre a imigração brasileira para quem quer vir morar em Portugal. Em especial para quem quer trabalhar nas plataformas de aplicativos, no caso do Uber, né? Então, teve muitas mudanças aí, depois a gente vai falar mais nos vídeos posteriores sobre isso, ok? Então, até a próxima!